Bom, agora vamos mostrar como que insere o contraponto no cabeçote móvel. É tranquilo. Aqui nós temos um corpo cônico, aqui dentro também um corpo cônico, idêntico a esse, porém, como o contraponto vai encaixar, né, no cabeçote móvel, toda a fixação é por meio de pressão, né? Então é tranquilo. Primeiro se avança o mangote cerca de 30, 25 milímetros, pode ser 25 milímetros, pode ser 30, e exerce uma pequena força e o contraponto já está preso. Para remover é simples também, só recolher o mangote e automaticamente o contraponto sai. Se não avançar o mangote, ele não encaixa, ó. Ele continua solto. Então avança-se o mangote, exerce uma força e está pronto. Tranquilo, né? Bom, próximo passo é nós fazermos o alinhamento da ponta da ferramenta com a linha imaginária do torno, que é o centro da placa. Algumas ferramentas elas são mais baixas, onde há necessidade de se colocar um calço embaixo da ferramenta, onde será mostrado agora. Por exemplo, essa ferramenta de torneamento externo, ela precisa ser alinhada com o centro do torno. Porém, podemos ver que ela está um pouco mais baixa. Nesse caso, se nós tivéssemos só essa ferramenta, teríamos que colocar um calço na parte inferior para que a ponta se levante e fique dessa forma. Mas como nós temos uma outra ferramenta, que já está padronizada, vamos dizer assim, ao inseri-la no castelo, podemos ver que a altura da ferramenta em relação ao centro do torno está padrão. Nesse caso não há necessidade de fazer nenhum tipo de ajuste adicional. Uma etapa importante para se fazer o faceamento da peça. Caso a ferramenta não esteja alinhada com o centro do torno, o faceamento da peça não sai perfeito. Eu não consigo mostrar também. Bom, vamos apresentar a importância, vamos dizer assim, da centragem da ferramenta do torno. O que acontece quando a ferramenta não está bem centrada? Olha só, podemos ver que ela nem torneia. Esse é o resultado final do faceamento quando a ferramenta não está centrada. Ou seja, ela está precisando subir mais um pouco em relação ao eixo do torno. Aproximadamente uns 4 milímetros. Vamos colocar uma ferramenta que ela está nivelada, uma ferramenta padrão. Diferença no faceamento. Podemos ver que não sobrou aquele residual, né, do faceamento. Ou seja, a ferramenta bem centrada é importantíssima no torneamento. Até para ter rentabilidade, o rendimento da ferramenta melhora muito. Aqui é a placa de 3 castanhas dependente, né? Ou seja, ao girar ou abrir ou fechar a placa, as 3 castanhas elas se abrem e se fecham juntas, né? Vamos dizer assim, com precisão. Essa etapa de fixação da peça é importante para se ter uma precisão no torneamento. Ou seja, aqui nesse procedimento nós vamos ver como que se
prende uma peça de seção circular. Existem 3 encaixes para se apertar e soltar a peça em torno da placa, que é uma placa de 3 castanhas dependente realmente. Qualquer um desses encaixes você consegue fazer o trabalho de fixação da peça. Para se obter um bom aperto na placa, é recomendável que se aperte as 3 castanhas, ou seja, os 3 encaixes em torno da placa. Essa etapa é muito importante. Para se conferir a centragem da peça, a gente avança a ferramenta no eixo e a gente dá uma volta de 360 graus ou mais até se obter uma precisão na centragem da peça. Podemos ver que ela está um pouquinho fora de centro, até porque nós não temos uma superfície com um bom acabamento, retificado, né? Então essa pequena diferença que deu, ela é, vamos dizer assim, aceitável, tá? Esse risco que fez na peça. Exatamente, aí, né? Esse risco que dá pra gente perceber que ela não está 100% centrada. Isso dá pra fazer com giz também, né? Isso, dá pra fazer com giz e também dá pra fazer com relógio comparador. Com o relógio comparador é importante que não tenha essas saliências aqui. Que senão... né? Ou esse torneado, essa fresagem. Mas nesse caso aí, teria que afrouxar as castanhas, bater com martelo, alguma coisa na peça para ela... Não, tranquilo, nesse caso se afrouxa para centralizar daí, no caso, isso, né? Exatamente, boa pergunta. Nesse caso afrouxa essa peça, dá uma pequena girada na peça e tenta prender em outra posição. Aperta-se de novo, avança. Dá para se fazer com o relógio, fica mais preciso, né? E aqui você encosta a ferramenta novamente. Olha, podemos ver aqui que ela manteve a mesma diferença, né? A mesma irregularidade mesmo. Exatamente. Só está arriscando no lugar. Então isso aqui é tranquilo, é aceitável. Porque a peça também ela não está perfeita, né? Ela não está com a superfície totalmente bonita. Exatamente. Então vamos lá. Aqui nós vamos tentar passar qual a função, vamos dizer assim, desses 2 canais da polia. Temos 2 posições. A posição 1, que é a parte, vamos dizer assim, interna do torno, né? Que é a polia com diâmetro menor no acionamento, ou a polia com diâmetro maior na movida, certo? Então, a polia motora, temos 2 posições. Essas posições se trocam, pode se trocar com uma alavanca, que no caso é o menos recomendável, né? O certo seria que o torno tivesse aqui pelo menos um mobilongo, né? Para se tirar a correia. Mas primeiro passo, se bloqueia o torno, se quiser trocar a rotação, bate a chave de emergência, apesar que o torno também tem um sistema de segurança que não deixa, com esse fim de curso, não deixa ele ligar com essa tampa aberta. Então tá, primeiro se bate a chave de emergência, coloca-se aqui uma chave de fenda e gire as polias para trocar de posição. Essa posição vai definir qual rotação na tabela. Trocando a posição das correias, nós conseguimos aqui trocar a faixa de rotação da placa do torno. Ou seja, se eu preciso de 1020 RPM na cor amarela, eu coloco a alavanca na posição amarela e a outra alavanca na posição 1020. E a correia na posição de fora, porque a gente está trabalhando na escala de cima. Maravilha. Então, eu preciso de uma rotação de 260 RPM. Automaticamente eu tenho que recorrer à polia, trocar a posição da correia na polia para conseguir trabalhar com essas 2 faixas internas. Na 260 RPM, coloco a alavanca na posição 260 e na posição vermelha. Eu tenho a rotação de 260 RPM. O torno, temos aqui a chave de emergência. Só girar para o sentido horário, ela vai destravar dessa maneira. Temos aqui o botão principal que vai efetuar realmente, vai colocar, dar a condição para o motor ligar. Só apertar. Se caso houver alguma
algum problema no torno, uma peça travou ou a peça está frouxa, o botão de emergência para imediatamente a placa. Mas esse é o botão principal que vai te dar condições para o motor ligar. Esse aqui é um botão auxiliar que também vai dar condições. Esses dois botões vai fazer ou seja, a principal função dele é ligar a placa ou desligar a placa, né? Que eu vou mostrar aqui agora. Para inverter a rotação, temos esse botão de reversa. Tá? Você aperta o botão, a placa gira no outro sentido. Podemos ver aqui que ela está girando no sentido anti-horário. E agora nós vamos fazê-lo girar no sentido horário. Os comandos bem simples. Vamos simular agora uma troca de rotação. Aqui eu estou com 360 RPM na posição vermelha e na posição 360. Vou diminuir a rotação para 110. É importante que vai ter algumas situações onde a engrenagem não vai casar. Não tem problema algum, tá? Se girar a placa com a mão, porque ela te dá condições para isso. Ela vai engatar. Então dá uma giradinha na placa e consegue colocar a alavanca na posição ideal. Agora a máquina está com 110 RPM, né? Vamos passar para 195, 1020. 600, 1900. Esse protetor também tem um sistema de segurança. E se caso o operador querer intervir na placa em funcionamento, automaticamente ele não vai conseguir, porque o torno vai estar em funcionamento, ele vai ter que erguer para mexer na placa e o sistema de segurança vai desligar o torno, vai desarmar o torno. Tá? Aqui nós vamos mostrar a função dos comandos aqui do avental, que é o carrinho principal do torno. Nessa alavanca, ou seja, nessa manivela, nós conseguimos fazer todo o processo de faceamento, profundidade. Com ela, nós temos um deslocamento um pouco limitado, mas o suficiente para se tornear uma peça aí de aproximadamente 150 mm de raio. Um curso muito bom, com precisão, né? Ele faz toda a movimentação no sentido do eixo X, demonstrando da seguinte forma. Todo o processo de faceamento pode ser feito da manivela. Baixar um pouquinho a rotação para podermos disputar. Vou colocar em 600 RPM. A outra manivela ela vai trabalhar no eixo X do torno, aonde eu faço todo o torneamento externo num comprimento pré-determinado, conforme o projeto. Movimentar o carrinho para a esquerda e para a direita ao longo do barramento. Ele que vai me trazer a precisão do torneamento externo no comprimento desejado. Quando chegar no ponto certo, ou seja, vamos imaginar uns 15 milímetros, pode parar um pouco antes da peça, tentar uma profundidade novamente e deslocar o carrinho
ou tenha que fazer um ajuste fino, vamos imaginar assim. Estou torneando um comprimento de 20 milímetros. Com essa manivela não tem uma precisão muito boa. Temos essa opção, aonde nós conseguimos aproximar com mais, vamos dizer assim, com mais precisão no final do torneamento. Vou dar um exemplo aqui. Se eu estiver com 19 milímetros e meio, esses meio milímetros eu trabalho com esse carrinho. Esse carrinho vai me dar mais condições para obter a precisão correta no final do torneamento. Nesse caso aqui, ó. Muito importante o uso desse carrinho auxiliar para se tornear uma peça cônica e para também ter precisão no final do torneamento. Agora eu vou pegar uma chave e vou fazer a demonstração como que se torneia uma peça cônica, né? Aqui esse parafuso faz a fixação do conjunto, onde ao soltar os dois parafusos eu consigo escolher o ângulo determinado, o ângulo que eu desejo no projeto. Se eu quiser fazer um torneamento com 10 graus, coloco em posição 10 graus, 20 graus, 30 graus, 40 graus. Vou fazer um ângulo de 40 graus na ponta da peça agora, só para a gente demonstrar. Aperto. Reposiciona a ferramenta. Liga o plano. E começa a trabalhar com o carrinho auxiliar. A finalidade desse carrinho é essa. Realmente a gente consegue com precisão do ângulo conforme o projeto, né? Se de 30 graus, 45, 10, 15. O máximo que ele vai é 40? 50. O máximo que ele vai de avanço é 40 graus. Ele vai 45. Vai 45, chega, tá. Então, vai 45, vai 50? 50. Né? O máximo é 50. É. Pode fazer até mais. Foi. Agora vamos tentar passar aqui a função do automático. Mostrar os comandos e o que cada alavanca representa nos movimentos do torno. Primeiramente vamos ligar o torno. Nossa intenção agora é fazer com que o torno trabalhe em automático no eixo X. Aqui podemos ver que o fuso principal está dando condição para o avental correr no eixo X nas duas direções, da esquerda e da direita. Essa alavanca vai me dar condições para fazer rosca. Todo o processo de rosqueamento do torno faz dessa alavanca. E, através dessa tabela que eu vou mostrar agora, você consegue calcular, através dessa tabela aqui, você calcula o avanço do torno. Então, se eu precisar fazer uma rosca,
por exemplo, em milímetro, passo 1,5, eu faço o ajuste das engrenagens, o torno me dá condições para que numa volta do torno, uma volta na placa do torno, ele avance 1,5 mm, que é realmente a condição para um parafuso de 8 mm, 1,5, um parafuso 10 mm, passo 1,5. Então essa tabela em milímetro aqui vai me dar condições para que o engrenamento, me dá condições para que eu mude o engrenamento, e o engrenamento me dê condições para que o fuso trabalhe de acordo com a tabela. Então aquela alavanca principal que eu mostrei para a rosca, que é essa alavanca, quando o torno está em funcionamento, conforme a tabela que eu preciso do passo da rosca, quando eu trabalho naquelas engrenagens, essa rotação do fuso altera. E é onde essa alavanca ela engrena no fuso. Ou seja, um exemplo, uma volta na placa, eu estou avançando 1,5 mm. E isso eu consigo alterar trocando as engrenagens lá dentro. Para eu inverter essa rotação e fazer com que o torno, de acordo com a rotação do torno, o avental se mova para a direita, é só alterar aqui. Vamos ver que essa alavanca muda a rotação do fuso principal. Então, se eu quiser fazer uma rosca esquerda, por exemplo, desde que a placa esteja girando no sentido anti-horário, eu engato e eu trabalho com a rosca esquerda. Certo? Então essa alavanca realmente ela é muito usada para avanço de rosca. Ao contrário dessa, a superior, que ela também faz com que o avental trabalhe automático, porém não com função de rosca. Uma função de avanço mesmo. Até porque o sistema de engrenamento lá dentro é um pouco mais resistente para essa função. Para inverter a mesma coisa, também se inverte, invertendo a rotação do torno, mas depende da aplicação. Você inverter a rotação do torno, automaticamente inverte o conjunto inteiro. Então, essa alavanca me diz ou me dá condição para que se o carrinho principal vai para a esquerda ou para a direita, essa alavanca me dá condição para eu fazer uma rosca num determinado passo, de acordo com o projeto, pode ser passo 25, passo 1,5, passo 2, e rosca em polegada. Essa alavanca, ela me dá condições para que eu também, um avental, trabalhe em automático para a esquerda e para a direita, e também me dá condições para que o carrinho transversal também trabalhe no automático. Podemos ver aqui, nessa posição, esse carrinho trabalha automático, e na outra posição, o carrinho transversal trabalha automático também. Sempre bom ter cuidado para essa alavanca fique sempre no centro, tá? Nunca quase engatada com o carrinho principal e nunca engatada com outro carrinho. Então o sistema de segurança é importante, porque no torneamento esse carrinho vai avançando no processo de torneamento externo. Certo? Podemos ver aqui, ó, que ela já não engata quando está fazendo a rosca. No projeto da máquina, provavelmente deve ter um sistema de proteção que não deixa essa alavanca fazer os dois movimentos ao mesmo tempo. Para colocar o mandril, é o mesmo procedimento para se colocar o contraponto, né? Avança-se uns 20 milímetros aproximadamente e pressuriza, ou seja, coloca exerce um pouquinho de força aqui no mandril e ele vai se encaixar no cone automaticamente, porque ele é autocentrante, né? E pode ficar tranquilo que ele não vai soltar, colocando dessa forma. Até porque ele não ia se encaixar se o mangote estiver recuado. Porque ele bate no parafuso principal que fica aqui dentro, né? Então avança o mangote e encaixa no mandril. Agora vamos fixar a broca.
não encaixa. Vou fazer o seguinte, eu tenho que pegar um mandril maior. Vou fazer um furo de centro agora na peça. Tá? Vamos fixar a broca de centro no mandril. Mesmo procedimento da furadeira, tá? O mandril é idêntico. Pegamos a chave do mandril. Essa alavanca aqui faz com que nós travemos o cabeçote móvel, né? Quando acontecer isso aqui, ó, por exemplo, e ela não travar, só vir nesse parafuso aqui, ajustar esse parafuso e um parafuso que tem aqui embaixo, vai fazer com que ele prenda antes do fim de curso. Nesse caso aqui, ó, ele não está bem preso. Tem uma porta aqui embaixo. Olha. Vê que agora ele deu condições de efetuar, vamos dizer assim, o prendimento do cabeçote. Nesse caso aqui, ó, é muito arriscado tornear dessa forma. Então é importante que esteja bem regulado. Certo? A gente avança o cabeçote próximo da peça, realiza o travamento no cabeçote e mantém essa alavanca que ela tem a função de travar o lingote, que é o cabeçote também, deixa ela solta para realizar essa tarefa. Até porque se estiver presa, não vamos conseguir furar, né? Então deixa sempre ela solta, aqui sempre preso. Escolhe a rotação correta para todo tipo de atividade. Nesse caso, eu vou trabalhar aqui com 600 RPM para realizar esse furo. Liga o torno. É importante sempre colocar a placa para girar no sentido correto, porque a maioria das brocas tem que trabalhar no sentido anti-horário. A placa, no caso da placa. Se fosse a broca estivesse girando no sentido horário. Avança-se o mangote. Podemos ver aqui que ela está dando uma pequena, vamos dizer assim, uma vibrada. A gente encosta um pouquinho essa alavanca para eliminar um pouco da folga do eixo e do cabeçote fundido. Então está eliminando só um pouquinho da folga, não está apertando. E vou avançando devagar. Agora nessas condições eu posso soltar totalmente aqui. Já fez vamos dizer assim, um furo guia, né? E agora é só trabalhar no avanço. É recomendável em algumas situações que se use um óleo lubrificante e refrigerante. Tá? Ótimo. Nesse caso o furo de centro está pronto. O furo de centro me dá condições de trabalhar com a peça no maior comprimento possível. Ou seja, eu posso prender a peça na ponta com o contraponto. Esse furo de centro vai dar condições de fazer a sustentação da peça. Foi. Então tá. Aqui podemos ver uma aplicação do furo de centro. Nós temos uma peça aqui no comprimento determinado. E o contraponto, ele auxilia, vamos dizer assim, no apoio da peça. O furo de centro dá condições para que esse contraponto, que normalmente tem um ângulo de 30 graus, e a broca também é padronizada a 30 graus, ela se encaixa perfeitamente, dando a sustentação no torneamento em si. Se eu não tivesse esse cabeçote apoiando a peça e prendendo a peça somente nesses dois primeiros dentes da castanha, da placa,
Quando eu encostasse a ferramenta para desbastar, essa peça ia se soltar no torno e ia bater no operador, ia cair. Então, exatamente. Então o furo de centro serve para várias finalidades, mas principalmente essa que a gente está vendo agora. Que eu vou até fazer uma simulação de torneamento usando o contraponto. E vamos tentar fazer a nossa peça, que é o projetinho, em cima desse eixo, sabendo que o diâmetro maior do projeto é 25 milímetros. E essa peça aqui tem 25 milímetros. Essa peça aqui tem 38 milímetros, que é 1,5 polegada. Vamos tentar usinar essa peça em cima desse eixo aqui. Okay? 50 milímetros. Fazer a marca nos 50 milímetros, 30 mais 20, 50 de... Maravilha, isso mesmo. Vamos só ajustar aqui de novo, que está um pouquinho fora de centro. Se caso não ficar no centro da peça, pode soltá-la novamente, tá? Até conseguir uma precisão nessa entrada. Nesse caso ainda está fora. Já consegui identificar aqui um pouco o problema. Aqui para trás. Para maior segurança, eu vou colocar a peça um pouco mais para dentro, tá? A gente não ter preocupação dela vir a cair. Só o cabo solta, avança um pouquinho mais o contraponto. Depois da placa presa, eu avanço um pouco mais o contraponto para exercer uma certa pressão na peça, tá? Travo o lingote, abaixo a proteção, vou realizar a medição novamente aqui, porque eu mexi a peça, 50 milímetros. Ok. Da ferramenta, tá? Ok. Vamos começar no torneamento externo. Nosso próximo passo agora é deixar a peça com 25 milímetros de diâmetro. Pode ver que eu vou usar só dois carrinhos. Padronizar agora a profundidade. Vamos tentar a cada passo do torneamento. Vamos avançar aqui 1 milímetro, que é dos 50 ao 60, e vamos ver como que a ferramenta vai se comportar. Realmente ela começou a vibrar um pouco. Então vamos diminuir a profundidade.
Vou trabalhar com meio milímetro agora. Para ver. Então, uma aplicação real dessa manivela é o quanto eu quero despastar, o quanto eu quero tornear. Seja ele de meio milímetro em meio milímetro, seja de 1 milímetro a 1 milímetro. Olha só o exemplo aqui, quando eu avanço uma profundidade acima do que o torno comporta. Ó. Realmente ocorre uma vibração na máquina. Então é importante que você trabalhe com a menor profundidade possível para trabalhar no limite, né? A medida para verificar quantos milímetros ainda faltam para chegar em 25. Ó, estamos com 35 milímetros. Eu vou aumentar um pouquinho a rotação da máquina. Apertar a placa, verificar se ela está bem presa ainda. É importante durante o processo de torneamento. Realmente está bem presa. A medida da peça. Estamos com 31 milímetros e meio. Vou fazer uma referência inicial aqui de 25 para que eu não fique desligando o torno direto para fazer junto a medida. Eu posso trabalhar também com um anel graduado. milímetros, 28 milímetros e 2 décimos, tá? Vamos zerar aqui. Vamos trabalhar com a graduação agora, só para aproximar. E também fazer uma demonstração, né? Meio milímetro.
3 décimos. Vou acabar torneando ao longo da peça agora para deixar na mesma medida.